Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um encontro, esse encontro gostoso de todos os sábados, com vocês aí do outro lado. Não tem coisa melhor do que um cafezinho com os nossos amigos, né? Então vamos chamar o Marcelo também para o nosso cafezinho, que o pessoal já está chegando aqui e o Marcelo ainda nada, hein? Vamos lá, Marcelo. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão com a gente. Aqui o cafezinho do sábado à tarde. Meu cafezinho aqui, ó, tem um coraçãozinho especial aí de vocês, né? Então, muito bom estar com vocês nessa tarde gostosa, nessa tarde aqui, dia 15 de março. Agora são 15 horas e 7 minutos. Deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos amigos lá da nossa casa, do Lar Espírita Maria da Luz Leal. A Lúcia também. Boa tarde, Lúcia Helena. Tudo bom, Lúcia Helena? A Érica, que está aqui conosco, atendendo a todos vocês com muito carinho. O tio Paulo também está aqui conosco nessa tarde. E o pessoal vai chegando aqui aos pouquinhos, né, para o nosso cafezinho da tarde, o nosso bate-papo, o nosso aprendizado, porque é uma troca, né? A oficina é essa troca, né? A gente do lado de cá com vocês do lado daí, né? Vocês passando as ideias de vocês, as opiniões, né? Isso forma esse núcleo, né, tão gostoso de aprendizado de todos os sábados, e é muito gostoso. Eu, pelo menos, aprendo bastante, muito mesmo. Então, hoje nós temos Evangelho no Lar, né? Temos o Espaço Sana, da Sociedade Assistencial Ninho de Amor, respondendo a uma dúvida, né, das pessoas que escrevem para a Sana. Então, aí a Sana disponibiliza para a gente também essas dúvidas, porque a dúvida do outro pode ser a minha também. E aí a Sana vem sempre com uma resposta que consola, que nos esclarece, né? E hoje vai esclarecer bastante a dúvida, né, que chegou para a Sana, vai esclarecer muito a gente aqui. Esclareceu aquela pessoa que escreveu para a Sana e a nós também vai esclarecer bastante. Então, fiquem ligadinhos aí na segunda parte do nosso encontro de hoje, tá certo? E eu vou pedir para o Marcelo... deixa eu só lembrar uma coisa. Geralmente, né, a Margarete faz o estudo do livro Nosso Lar no primeiro e no segundo sábado, né, do mês. Só que esse mês ela não pôde fazer o estudo no segundo sábado, mas no próximo sábado a Margarete estará aqui com o Moisés fazendo o estudo, né? Ela precisou trocar o dia. Então, nós trocamos o dia com a Margarete, tá certo? Então, semana que vem tem o estudo do livro Nosso Lar, a continuação, que, olha, tá maravilhoso, viu? Esse estudo tá bem detalhado. Olha,
eu estou acompanhando, já li o livro várias vezes, já vi o filme, mas cada vez que tem alguma coisa sobre esse livro, eu gosto de voltar a ler, porque a gente tem uma outra visão, né? Tem sempre uma coisa que você não prestou atenção e que a pessoa que está fazendo o estudo tem um outro olhar para aquilo e que a gente aprende demais. Então, não deixa de aproveitar. Cada vez que você vê estudo dos livros do André Luiz, por mais que você já tenha feito, faça novamente, porque vale muito, muito a pena, tá bom? Então, nós temos aí o estudo aqui também na oficina do livro O Nosso Lar. Deixa eu dar boa tarde aqui para a Rosana também. Beijos, mana. Né? Tá aí conosco todos os sábados, Elo, Paulo, Rafa. É muito bom ter a companhia de vocês. A Ida também, né? Sempre aqui conosco. Boa tardezinha. Obrigada, Ida. Então, Marcelo, você faz a prece de abertura do nosso evangelho de hoje? Pois não, vamos lá. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para pedir-te que ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo teu amor. Que teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena esse trabalho, mas sobretudo em nome do Pai, que possamos iniciar mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Hoje nós vamos ler o item 4, que fala os infortúnios ocultos. Então vamos lá. Eu gosto muito desse item aqui, Marcelo, que conta a história, né? De uma senhora, uma mulher muito, né, distinta, muito assim, eu diria, sabe aquela pessoa assim que passaria até despercebida, né, para as pessoas, mas uma mulher da sociedade, uma mulher muito elegante, mas ela é uma mulher muito simples, principalmente de coração. Então ele conta essa história, eu acho muito bonita essa história. Fala o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade ela se manifesta, né? E observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Nós passamos aí, não faz muito tempo, né? Algumas calamidades lá no sul do país, né? Tivemos aí a pandemia também, né? Então, nessas horas, né, a gente mostra o quanto, né, as pessoas são caridosas, são generosas, né, prestam o apoio. Então, ele fala que é nessas horas que campanhas nobres e generosas, né, aparecem para diminuir o efeito desses infortúnios. E sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares, né, milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que permanecem num leito de dor sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham lhe pedir assistência. Né? Às vezes a gente só vai mostrar a nossa vontade de ajudar nesses momentos de grandes calamidades. Mas e aquela pessoa que está ali num leito de hospital, a família passando por uma necessidade? Muitas vezes essas pessoas passam despercebidas, a gente nem sabe, né, que isso existe. E aí ele vem narrar esse caso. Quem é esta mulher com ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de uma jovem que também se veste modestamente? Quem é essa mulher? Ela chega numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, ela é conhecida, porque, ao entrar, ela é cumprimentada com muito respeito. Para onde ela vai?
Sobe até um quarto humilde onde mora uma mãe de família, cercada por criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque esta mulher, ela vem acalmar todas as dores. Ela traz o necessário, pois ela vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que os seus protegidos, que não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimento. O pai dessas crianças está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Então, graças a essa senhora, as crianças não sofrerão nem com o frio, nem com a fome. Elas irão à escola bem agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para amamentar os pequeninos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali, daquela casa, ela vai até o hospital levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que doa a seus protegidos que frequentemente costuma visitar. Ela não pergunta nada, qual a sua crença, nem qual a sua opinião, pois ela considera todos os homens irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, né, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde essa mulher mora, hein? Ninguém sabe dizer. Para os infelizes, apesar de ser um nome desconhecido, é o anjo da consolação. À noite, um cântico de bênção se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a querem bem. Por que ela se veste de maneira assim tão simples? É para não insultar a miséria com o seu luxo. E por que ela se faz acompanhar da sua filha jovem? É para que ela aprenda como se deve praticar a caridade. A sua filha também quer fazer o bem, mas a sua mãe lhe diz sempre: o que você pode dar, minha filha, se nada tem para oferecer? Se eu lhe passar alguma coisa para dar aos outros, qual será o seu mérito? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade, e você vai receber o mérito, o que não é justo. Quando nós formos visitar os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, pois dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Aprenda, filha, a costurar e poderá fazer roupas para essas crianças e assim dará algo que vem de você. Isso não lhe parece suficiente? É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, prepara a sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. Ela é espírita? Isso não importa. Para a sociedade, é uma mulher do mundo, pois a sua posição assim o exige, mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a aprovação de Deus e da sua consciência. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até a sua casa, né, a casa dessa mulher, que é da sociedade, uma das suas protegidas, que andava a vender bordados. Quando ela reconheceu a sua benfeitora, ela pediu a sua bênção. E a mulher falou: silêncio, não contes nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Olha só, eu achei assim muito interessante essa história, Marcelo, porque aqui ela fala, né? Ela chega
ela vai atender uma família cujo pai está no hospital. A mãe, por conta dos filhos, não pode trabalhar, precisa estar ali cuidando dos filhos. E ela vai dar a atenção, além da parte material, ela leva uma palavra de consolo, falando para eles ficarem tranquilos, que tudo vai dar certo. E ao sair dali, ela vai até o hospital para tranquilizar aquele pai que deve estar muito preocupado, né? Como que meus filhos estão vivendo sem o alimento que é necessário, já que eu não estou podendo trabalhar? E ela, para tranquilizar o pai, ela sai de lá e vai falar: olha, fica tranquilo, seus filhos estão bem. Então, essa é a verdadeira caridade, né? Não é aquela só que leva o alimento, mas também é aquela que leva o consolo, a tranquilidade, a esperança. E, além disso, essa mulher é um exemplo, porque ela leva a filha junto. E a filha, logicamente, né, como a gente fala, o exemplo ele sempre arrasta. A filha, ela quer fazer também. Mãe, me dá aqui os alimentos que eu quero doar. E a mãe fala assim: filha, se eu te der o alimento, quem vai estar dando sou eu, não é você. Faça alguma coisa você mesma. Vai aprender a costurar. Quando eu for cuidar de um doente, vá junto e cuide deles, brinque com as crianças. Isso você já vai estar fazendo muito. Vai estar fazendo a sua parte. Não é questão dela receber os méritos, né? Mas ter o merecimento de receber aquele mérito. E isso ela ensina muito bem a filha, quando principalmente ela fala para uma das suas protegidas, né? Como fala aqui, não fala nada para ninguém. Quando ela chega na casa e vê que aquela senhora, naquele palacete, é que é o anjo deles. Não fala para ninguém, não, tá tudo certo. Fica tranquila. Então, lindo. Essa é a verdadeira caridade, né? Aquela que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Comente. Eu acho interessante, ela segue a cartilha que Jesus deixou, né? Principalmente referente à generosidade, ela percebe o infortúnio, né? Sem esperar que as pessoas peçam para ela. E a caridade, como Jesus, né, nos mostrou. Ela é um exemplo para a filha, desinteressado, né? A gente liga muito a caridade a dinheiro, né, normalmente. Ela vai, ela dá a cesta, ela dá a comida, ela dá aquilo que está precisando. Mas a caridade é muito mais do que isso. A palavra de consolo na hora certa, é o olho no olho daquela pessoa, você se colocando na mesma posição dela. É você perder um minuto de atenção. Muitas vezes é isso que a pessoa precisa para ficar bem. Como diria o seu Florencio, saco vazio não para em pé. A gente sabe disso. Mas isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode chegar e doar a comida. E isso que a pessoa está precisando. Então, né, não depende de situação financeira e muito menos de religião. Quem fala que, né, ela é espírita, não interessa. Não interessa se ela é espírita ou não é espírita. E o que ela faz, ela também não pergunta qual é a religião, qual é o partido, qual é... Para ela também não interessa. Ela faz porque ela sabe que é uma obrigação de todo homem de bem. Esta é a obrigação de auxiliar os necessitados, aqueles que precisam. E as características da caridade que foi exposto nesse trecho é a humildade, né, que nos leva a fazer o bem, você ter essa humildade, saber que todos nós somos irmãos em Deus, né? E a espontaneidade também é uma outra característica, né? Porque a caridade ela não pode ser imposta. Você tem que fazer caridade. Não, ela tem que ser espontânea. A discrição também, que é muito necessário, você não precisa fazer e ficar soltando fogos. O desinteresse, né? Olha só,
o desinteresse. Ah, eu faço porque eu vou ganhar um lugarzinho lá no céu, eu faço para que as pessoas possam falar o quanto a Roseli é boa, né? Não, é sem interesse. E o principal de tudo, quando você é caridoso com essas qualidades, você tem o que Jesus deixou aqui para gente, o maior ensinamento, que é o amor ao próximo. Então, né, essas são as características da verdadeira caridade. Tem um trecho aqui que eu achei interessante. É espírita, que importa? Para a sociedade, é uma mulher do mundo, pois a sua posição assim o exige. Então, ela tem os afazeres dela, ela, sendo da sociedade, ela precisa participar daquelas coisas. Mas nem por isso ela deixa de auxiliar. Exatamente. Né? A gente vive nesse mundo, um mundo material. A gente vive aqui. Nem por isso que você vai deixar de fazer as coisas que são necessárias. Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Simples. A gente vive aqui, a gente participa, tem as nossas obrigações, e só que as coisas de Deus é mais do que obrigação, é dever. É um dever moral que nós temos. Então, essa mulher, ela exemplifica muito bem, né, a possibilidade de qualquer pessoa fazer o bem, principalmente quando ela fala para a filha: faça algo que você pode fazer. Né? A filha ainda não trabalha, a filha não tem o seu dinheiro, mas ela pode aprender a costurar, a filha pode fazer um curativo. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Ela demonstra isso muito bem, né? Eu acho muito bonita essa parte aqui do Evangelho, né? Como que eles exemplificam a caridade. É bem aquela coisa, fora da caridade não há salvação. É só pela prática da caridade que a gente evolui. O único jeito da gente subir o degrau é pela prática da caridade. Sim. As outras coisas a gente faz em torno para que a gente possa fazer a caridade. Mas só com a caridade a gente sobe o degrau. Mas a caridade sem ostentação, né? Sem cobrança, sem ostentação, sem exigir nada. E a caridade que não humilhe aquele que está recebendo. Como a gente falou no sábado passado, né? Você se colocar até numa posição que parece que você que está, né, na posição da pessoa que recebe. Exatamente. E tem uma outra coisa aqui que ela fala nesse trecho dos trajes da mulher, né? Que são trajes simples, né? Que ela vai até a casa das pessoas. Por quê? Porque no exercício da caridade, nós devemos cuidar para que os nossos trajes, os nossos gestos, não venham insultar a miséria ou até mesmo humilhar aquele que recebe. Porque muitas vezes você chega num salto alto, toda maquiada, toda não sei o quê, isso deixa a pessoa até um pouco constrangida, né? Então, a gente é saber também se colocar de uma forma mais simples, né? Perante aquele que está recebendo, para não humilhar, porque você também humilha com a sua aparência. Não só com a sua atitude de chegar e falar, mas também com a aparência. Você pode humilhar o outro, né? Porque a caridade, ela não consiste apenas nessa doação dos bens materiais, mas também dessa parte dos gestos, da vestimenta, tudo isso, né? É uma forma de você dispensar esses cuidados, né? Ao lidar com o outro. Isso é muito importante. Aqui, pegando o Livro dos Espíritos, uma pergunta que o seu Florencio sempre usava como exemplo, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Questão 886. Então, aí resume... BIP, né? Que ele falava, o BIP, era né? O BIP. BIP, né? Para a gente lembrar sempre do BIP, se a gente está, quando a gente vai ajudar, se a gente está realmente fazendo a verdadeira caridade ou só se promovendo, né?
Agora, uma coisa é certa: nós ainda não somos perfeitos, nós temos os nossos orgulhos, nós temos os nossos egoísmos, nós temos os nossos defeitos, né? Alguns mais, outros um pouquinho menos, mas nós temos ainda. E um dos nossos defeitos, né, é achar assim: eu estou fazendo, eu preciso receber algo em troca. Isso a gente tem, gente, não tem jeito. Agora, qual é a melhor recompensa que nós podemos obter quando a gente pratica a verdadeira caridade? É o céu? É o reconhecimento do outro? O que é? É a paz da nossa consciência, né? Sabe aquela consciência tranquila de termos agido conforme a lei de Deus? Eu acho que essa é a maior recompensa que a gente tem. Não é o obrigado que o outro... mas o outro nem falou obrigado. Não, é a nossa consciência. Eu fiz a minha parte. Eu acho que essa é a maior recompensa. Celo? Eu acho que isso é importantíssimo, é a gente se sentir bem, né? A gente tem que se sentir bem, não aquele bem arrogante que eu vou ganhar o céu, mas a gente tem que se sentir bem. Isso que leva a gente a repetir, né? No momento que a gente faz e se sente bem por aquele ato, eu vou fazer de novo. Então, acho que é importante a pessoa se sentir bem. Tá fazendo o tipo de caridade que ela gosta, também não dá para pegar qualquer coisa. Eu vou no hospital e eu não gosto de hospital. Mas sempre vai ter uma coisa que você possa fazer com vontade. Agora, se fizer só para aparecer no jornal, a recompensa já ganhou ali. Era essa, apareceu no jornal. Agora, eu acho que tem uma caridade que dá para qualquer pessoa fazer, independente se você gosta ou não gosta. É ser gentil e respeitoso. Essa é a caridade que você pode fazer todos os momentos. Respeitar o próximo, né? Ser gentil, ser educado. Eu acho que essa caridade é que muitas vezes falta nas pessoas. A caridade de você olhar para o outro e enxergar o outro, que muitas vezes você olha e você não enxerga. A caridade de escutar e ouvir o outro, que muitas vezes você só escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, não tem desculpa, dá para todo mundo fazer caridade. Eu não acho nem que isso seja um mérito, isso é obrigação de cada um como ser humano. A gente não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Se eu achar que eu faço isso é o mínimo, nós somos humanos. Tratamos com irmãos nossos. Então, isso é o mínimo que se exige, né? Que você cumprimente, que você seja gentil com as pessoas, que você procure sempre que possível ajudar. Olha, eu vou dar uma dica, assim, um exercício, né? Um exercício de caridade. Sabe aquele dia? Tem dias que a gente acorda de ovo virado, né? A gente sabe disso. Tem dias que eu acordo de ovo virado, Marcelo tem dia que acorda de ovo virado. Aí as coisas acontecem, não dá muito certo. Procura, nesse momento, ser assim um pouquinho mais atencioso nas coisas. Procura olhar o outro, por mais chateado que você esteja, procura dar um bom dia para alguém, passando na rua, do nada, assim, fala assim, bom dia. Você vai ver o olhar do outro, como já aquilo você vai estar dando, muitas vezes até numa obrigação. Eu vou fazer aquilo que a Roseli falou, né? Aí você pega e fala, bom dia. O outro te olha com uma surpresa e te devolve um olhar de gratidão, que você vai ver como o teu dia vai melhorar. Procura fazer isso. Naquele dia que você está assim, ó, tudo dando errado. Agradece alguém, elogia alguém, sabe? Faz alguma coisa nesse sentido. Você vai ver, faz alguma coisa, alguém pede alguma coisa, por mais que você não esteja com vontade de fazer, vai lá e faça, sabe? Para o outro ficar feliz. Porque você fazendo o outro feliz, automaticamente você recebe. Então, é uma via de mão dupla, né? E aqui a gente adora quando a gente tem esse carinho de vocês. Cada um que chega aqui fala assim, boa tarde,
estou aqui. A gente manda tanta vibração para vocês não imaginam o quanto a gente manda de vibração para vocês, porque a gente está recebendo esse carinho de vocês. Às vezes a gente fala assim, só dá um boa tarde aqui para a gente saber que vocês estão aí do outro lado, para a gente mandar a ararinha. Mas esse boa tarde que vocês estão dando para a gente, ele vem com uma energia tão boa, e a gente devolve essa energia de uma forma tão grande, que eu tenho certeza que chega até vocês. Porque vocês se abriram para aquilo. Quando você se abre, doando energia boa, você recebe energia boa, né? É a lei de causa e efeito, gente. E todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Deus, ele não dá para uma coisa e para outro outra. Ele deu a lei para todos nós. Você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Você faz coisas ruins, você recebe coisas ruins. Mas, se você fez coisas ruins e recebeu coisas ruins, isso não quer dizer que você não possa receber coisa boa. É só você mudar a sua vibração, é só você mudar o seu jeito, é só mudar a tua atitude. E você vai passar a receber coisas boas. Porque o amor, como, né, diz, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Você pode ter feito as piores coisas, mas a partir do momento que você decide mudar, você decide vibrar coisas boas, fazer coisas boas, você vai estar mudando aquilo que você está recebendo também. Então, essa passagem aqui do Evangelho, ela nos ensina muito o que é a caridade, como praticar a caridade e qual é o maior exemplo de caridade que nós temos a ser seguido. Jesus. Jesus é o maior exemplo de como praticar a caridade. Celo. Verdade. Ele deixou para a gente escrita, né? Ali como a gente praticar a caridade. E você falou um negócio, né? Alguém pede uma coisa, faz aquilo. Eu diria até mais, faz um pouquinho a mais daquilo. Faz uma coisa que a pessoa não esperava. Né? Muitas vezes surpreenda a pessoa. É aquilo tão que você... bom as surpresas boas, né? Se você chegar para a pessoa e dar um bombom, lembrei de você, eu trouxe um chocolatinho. A pessoa não esperava aquilo. Você vai ver ela ficar feliz. E a gente fica feliz com a felicidade do outro. Né? Do mesmo jeito que quando o cara me corta, eu vou lá e corto ele no trânsito, que a gente vibra aquele negativo um para o outro. Pequenos gestos para você vibrar o positivo um para o outro. Você receber coisas boas. No fim do dia, quem que vai estar melhor? Aquele que brigou com tudo ou aquele que recebeu coisas boas? Exatamente. E o melhor de tudo é quando você recebe coisa não muito boa e você devolve coisa boa. Porque a tua consciência vai estar tranquila. Eu não devolvi aquilo que me fez, porque eu não tenho aquilo no meu coração. Eu só tenho coisa boa, então eu só tenho que devolver coisa boa. Agora, se o outro vai conseguir receber, é um problema dele, porque às vezes a pessoa não está de coração aberto para receber coisa boa, né? Mas com certeza, se ela conseguir receber, ela vai mudar as atitudes dela, porque ela vai pensar assim, puxa vida, eu fiz aquilo para ela, ela me devolveu com uma ação boa, me devolveu com um sorriso. Não, eu não vou fazer mais isso, né? Aprendi a lição. E assim, né? A gente tem um pai tão bondoso, tão justo, que, né, colocou a lei que serve para todos. E, além disso, nos, né, ofereceu o exemplo mais perfeito, que foi Jesus, para servir de guia e modelo para a gente. Então, a gente não tem do que reclamar e a gente não pode nem falar assim que, mas eu não sei como. Sabe como. Basta ter um pouquinho de boa vontade. É isso que a gente precisa. Um pouquinho de boa vontade para a gente mudar as nossas atitudes, né? Eu não sei como fazer caridade. Sabe.
A gente sabe, no fundo a gente sabe. Quer fazer o outro feliz. É só isso. O que você gostaria que fizesse para você? É isso que você tem que fazer para o outro, né? A gente erra? Erra. Faz coisa errada? Faz. Mas que a gente tenha essa consciência. Poxa, fiz, não devia ter feito. Eu, muitas vezes, né, falo de alguma coisa, faço alguma coisa, depois eu falo, não deveria ter feito desse jeito. Procuro me controlar. Consigo? Não sempre, mas tento me esforçar. Mas Uma se hora a isso já, gente chega lá. mas se isso te incomoda, é porque Me você já está incomoda. recebendo. Antigamente a gente fazia coisa ruim e não se incomodava, não estava nem aí. A partir do momento que aquilo incomoda a gente, já é um alerta para mudar o nosso Ó, jeito de ser. Se está me incomodando, eu confesso que às vezes tem coisas que eu falo, que eu faço, né? Aí eu falo assim, ai caramba, não vou fazer mais isso, não vou mais pensar dessa forma. Quando eu vou ver, eu estou pensando de novo. Aí eu falo, então não adiantou nada, né? Prometi, não fiz, mas aquilo me cobra demais. Aí eu já tento diminuir um pouco o que eu pensei, sabe? Eu já falo assim, não, muda de pensamento, vou tentando. Aos pouquinhos a gente chega lá, né, Cela? A gente não vou chega lá. garantir, não vou garantir que o dia inteiro não podem acontecer situações que te tirem do sério, que às vezes até exige que você tenha que falar, né, tenha que pegar, mas de tudo na vida, né, do dia inteiro. Será que todos os momentos, se eu fui sair de casa, o carro não parou na faixa, eu xingo, se eu chego não sei o quê, será que todos os momentos a gente tem que ser assim? Não Eu acho que precisa, isso a né? gente tem que começar. A gente não é perfeito, como você falou, a gente erra, mas nós estamos estudando aqui, ó, a cartilha do proceder. Então, na É, escola, você estuda a cartilha, você começa a aprender e fazer daquele jeito. Então, já está mais do que na hora da gente começar a colocar isso em prática. se esforçar, né? E nessa cartilha do bem proceder, hoje, nós aprendemos que a verdadeira caridade, ela vai em busca do infortúnio para diminuí-lo, né? E o faz isso com respeito e em silêncio. Então, né? Tá aí a dica, né? E a gente vê tantos infortúnios aí ocultos que a gente nem se dá conta, a gente não precisa esperar grandes calamidades acontecerem, porque esses infortúnios estão aí diariamente ao nosso lado e nos pede essa colaboração silenciosa e fraterna, né? Às vezes é uma pessoa que você conhece e você fala assim, como que eu posso ajudar, né? Uma vez eu ouvi a pessoa falar assim, quando você não sabe, né, assim, ajudar alguém, por exemplo, tá doente, né? Você pergunta, você quer que eu vá lavar uma louça para você, que eu vá fazer uma compra para você? Eu posso ir aí, né, fazer o seu almoço, são coisinhas tão pequenas que você pode ajudar no dia a dia as pessoas, né? Ou então, eu posso fazer uma oração, eu vou orar por você. Então, são coisinhas pequenas. Você sabe que aquela pessoa está passando por um problema, ore por ela, faça um pensamento, uma vibração boa. É isso que a gente tem que fazer, né? Como dizia o nosso amigo Florencio e aqui a Maria Irene, né? Lembra, energia, 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 né? Perfeito, Mandar essa energia em dose dupla, em dose tripla, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. E isso é muito perfeito. bom, né? Perfeito, perfeito mesmo. Deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos amigos que foram chegando durante o nosso evangelho, né? Olha só quem está aqui conosco. A Nelly está aqui com a gente. Boa tarde para a Sônia também aqui conosco. A Ana Maria também. Boa tarde, Ana. Muito bom ter vocês aqui. A Maria Irene, como eu já falei, né? A Flávia Luzia também. Luísa, quer dizer, está aqui conosco. Olha, obrigada, Érica, pelo convite. Estou adorando. Olha só, alguém que a Érica convidou para participar, aquilo que a gente sempre fala, gente, vamos convidar o pessoal, né? Compartilha com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Porque se você gosta,
Então, né? Divide. Isso também é uma forma de fazer caridade, de estar divulgando a doutrina, muitas vezes ajudando. Vejo aqui que a Flávia Luiza está com o símbolo do luto, né? Na sua chamadinha aqui. Então, às vezes, né, a pessoa está passando por um momento tão difícil e às vezes vem uma palavra ali que pode amenizar as suas dores, amenizar aquela situação que a pessoa está passando, né? E a doutrina, ela é muito consoladora, ela mostra que a vida, ela não termina com o corpo físico, muito pelo contrário, a vida continua linda e bela, e cada vez mais os laços afetivos que a gente tem com os nossos queridos, eles se estreitam cada vez mais. Não é simplesmente desfeito com a morte do corpo físico, não, viu? A gente continua com o amor, e eu acredito que até um amor muito mais forte, muito mais verdadeiro, porque a gente tem essa crença, né, de que a vida continua. E vamos embora, né? Olha só, quem mais está aqui? Seu Dagoberto, boa tarde, seu Dagoberto. Muito bom ter o senhor aqui conosco. E vamos então, Celo, para o nosso segundo bloco, que é a Carta da Sana. A Carta da Sana vem falando hoje sobre mediunidade, é isso, Celo? Isso. Eu achei muito interessante, né? A dúvida, né? Muitas dúvidas as pessoas têm sobre mediunidade. E, às vezes, por falta de conhecimento, ficam um pouco apreensivos, com medo. Eu vi uma participação do Dr. Flávio Brown, na Band. Foi agora, essa semana, se eu não me engano. Ele estava no Jornal da Band. Tem um Jornal da Band que é aqui do litoral, né? E aí, acho que foi aquele Faccioli. O Faccioli falou assim que ele tem muito medo, que ele falou assim que ele tem um padrinho que ele ama muito, que já desencarnou, e ele gostaria muito de ir no centro para ter uma carta, uma notícia do padrinho, mas ele morre de medo de chegar no centro e receber, e ele fica com muito medo. Olha só, por quê? Porque a falta do conhecimento, né, gente? Então, ele estava, e o doutor Flávio estava falando sobre isso, sobre a mediunidade, que está tendo aí uns experimentos que mostra que tem uma parte genética, né? Os médiuns têm uma parte genética, então é muito interessante. Depois procura aí na internet, vocês vão ver essa entrevista do Dr. Flávio, procura aí a parte genética na mediunidade, que tem esses experimentos aí mostrando. É a ciência comprovando, né, que nós não somos só isso aqui, não, tá, gente? Então, a medicina, a física, com o D'Alessandro, estão conseguindo comprovar as ondas que cada um manda. E eu achei engraçado o Faccioli falar assim que ele tem medo de ir no centro, porque vai que ele recebe, ele vai, né, ter um baque muito grande, assim. Então, é a falta do conhecimento. Então, quando a gente conhece, tudo fica muito mais simples. E a Sana vai explicar a mediunidade para a gente, né? E outras coisas também, né? Olho gordo. Ai, será que existe isso? Ai, não sei. Vamos ver. Deixa eu ver aqui a carta da Sana. É o seguinte. Começando, hein, Marcelo? A pergunta. Aos 15 anos, um senhor que era espírita disse que eu tinha mediunidade. Eu já tive visões ruins de maus espíritos e já fui vítima de um trabalho. Graças a Deus, felizmente, foi desmanchado. A pergunta que eu quero fazer é sobre o tão comentado olho gordo. Porque tudo estava correndo bem, sabe? Na minha vida, quando as minhas enteadas vieram para nossa casa. Desde então, começou uma série de acontecimentos indesejáveis. Quebra de objetos, surgimento de doenças, entre outras coisas. Eu estou passando por uma série de dificuldades. Como eu devo agir? Porque eu estou sendo vítima dessa má influência. Aqui tem muita coisa para a Sana responder e para a gente comentar. Mas vamos primeiro à resposta da Sana? Bom, a resposta da Sana é a seguinte.
No espiritismo, aqueles que são mais sensíveis aos fenômenos de ordem espirituais são considerados médiums. Essas pessoas, por assim dizer, elas são o quê? Intermediárias dos espíritos. O Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, ele trata dessa questão no capítulo 14º. Ele fala sobre os médiuns, né? Ele diz o seguinte: toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E mais adiante tem um outro esclarecimento. Entretanto, geralmente essa qualificação aplica-se apenas àqueles cujo dom mediúnico está claramente caracterizado por efeitos patentes de uma certa intensidade. Para garantir o seu bem-estar, a Sana recomenda que procure um centro espírita, onde encontrará assistência espiritual gratuita, bem como cursos que ajudarão a entender e a lidar melhor com a própria mediunidade. Quando nós entendemos os nossos dons mediúnicos e aprendemos a trabalhar essas aptidões em favor do próximo, aí a nossa vida transcorre com maior facilidade. Agora vamos falar um pouquinho do olho gordo. Bom, olho gordo trata-se simplesmente das vibrações negativas de pessoas invejosas. Esse sentimento, que é a inveja, ele prejudica imensamente aquele que sente a inveja. O invejoso é que sofre muito, né, com o sucesso alheio. Ele desenvolve essa energia negativa que o prejudica e o dirige impulsivamente na direção da pessoa a quem ele inveja. Agora, aquele que é o alvo dessas vibrações maléficas está, olha só, arriscado a sofrer a sua influência se também apresentar esse mesmo vício na alma. Então, se eu sou atingido pela inveja do outro, é porque eu também tenho inveja. Quem já se libertou da inveja, pode ficar tranquilo, está salvo das suas influências. A inveja, ela não atinge quem está fora do alcance da faixa vibratória do invejoso, viu? Aqueles que desejam o bem de todos, que irradiam bons pensamentos, cultivam o hábito da oração, da leitura sadia, estudam, procuram praticar os ensinamentos do Evangelho, eles estão fortalecidos em Deus. E nessa condição, eles afastam essas energias maléficas que atingem as pessoas descuidadas. Então, olha, frequentando o centro espírita, recebendo passes, estudando o Evangelho, você vai ganhar vida nova, né? E instituir também, pelo menos uma vezinha só por semana, o culto do Evangelho no lar, vai fortalecer a sua família e esclarecer os irmãos desencarnados que estão juntos de nós, né? Seja eles querendo fazer o mal, seja eles querendo uma ajuda, a gente vai estar ajudando. Então, muita luz, meu amigo. Essa foi a resposta da Sana. Olha, Marcela, então quer dizer que assim, aqui ele fala que no livro, né, no livro dos médiuns, né, diz que toda pessoa que sente num grau, né, pequeno ou grande, a influência dos espíritos são médiuns. Então, isso é mais ou menos dizer que todos nós somos médiuns, porque todos nós percebemos essa influência. Sabe aquelas vezes que você tem uma intuição que você acha que não é sua? Ai, nossa, uma vozinha parece que falou aqui. O que é isso? É uma influência, né? Você recebe uma intuição, seja ela uma intuição boa ou ruim. Isso você está ali, nesse intercâmbio com a espiritualidade. Só que
né? Geralmente, a qualificação de médium mesmo seriam aquelas pessoas que têm esse intercâmbio com maior intensidade, né? Que a gente chama realmente de médium. Mas todos nós temos essa possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual, não é isso, Celo? Nós estamos em intercâmbio 24 horas por dia com o mundo espiritual. A gente tanto recebe como emite. Às vezes a pessoa, no caso, né, o médium ostensivo, aquele que vai trabalhar no trabalho de desobsessão, na prática mediúnica, às vezes uma pessoa que não tenha, se tiver uma necessidade, ela pode, naquele momento, ter uma visão, reconhecer alguém. Só que Ser aqui, né, utilizada pelo plano ser espiritual para poder dar uma isso. comunicação, por mais que ela não tenha uma mediunidade ostensiva, né? Sim, mas agora o que denota aqui, né, é a falta de conhecimento, né? As pessoas, elas se preocupam muito com esse negócio, né? Fizeram um trabalho, o trabalho isso, né? O olho Ah, o gordo. trabalho foi desfeito, né? É uma coisa também É, interessante aí que foi é mais ou dito, menos né? como aquele negócio. Se a pessoa fizer um trabalho, mas não te avisar, a parte psicológica é pequena. Por isso que quando ele faz o bonequinho voodoo, ele espeta e manda para a pessoa. Para a pessoa ficar psicologicamente afetada com aquilo, 90% te desestabiliza. desestabiliza, né? Você não vai tomar atenção, atravessar a rua que você está com a cabeça naquilo, ser atropelado. Tudo que acontece, você vai falar que foi por conta daquilo. E aí, o que acontece? A tua vibração baixa. Tua vibração baixou, aí pronto, conexão. Conectou. A tomadinha coube ali, né? Aí pronto. E assim, o nosso costume ainda é de querer jogar a responsabilidade para os outros. O outro tem olho gordo. O O outro tem outro tem inveja, o outro fez inveja. o trabalho, né? Exatamente. Tô ligado àquela pessoa? Não tô. Então não tem problema nenhum. O Espiritismo ele veio para desmistificar tudo isso. Ele acabou com isso. Mostrar que coisas materiais não afetam a gente. Afeta a intenção daquela pessoa se eu responder na mesma faixa vibratória. Agora, se eu não estou naquela faixa vibratória, pode-se fazer o trabalho que for, o que for, não vai te afetar, você está acima. Aqueles espíritos que se comprazem, eles não vão te alcançar. Por isso que a doutrina espírita, muitas vezes, ela é mal compreendida, vamos dizer assim. Não que seja mal compreendida. As pessoas falam assim: ah, não deu certo. Eu fui lá naquele centro e não deu certo. Por quê? Porque na casa espírita não vão fazer trabalhos e não vão desfazer nenhum trabalho, para começo de assunto. Na casa espírita não se faz e nem desfaz trabalhos. Na casa espírita, a gente se educa para melhorar a nossa vibração. Eu mudando a minha vibração, qualquer coisa ruim que as pessoas desejem para mim não me atinge, porque eu estou com pensamentos elevados, eu procuro fazer o bem, eu procuro pensar o bem, então eu estou numa faixa acima, né? Agora, se eu não estou na faixa acima, que se eu estou aqui vibrando também a inveja, vibrando tudo isso, o egoísmo, o orgulho, o ódio, a vingança, vai acontecer. As coisas casam, não tem jeito, gente, casa. Né? A gente é um imã. Eu vou só atrair aquilo que eu quero atrair, o que eu estou querendo atrair. Se eu tenho coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins. Se eu tenho coisas boas, eu vou atrair coisa boa. Eu não consigo atrair. Imã parece que é ao contrário, né? Os opostos se repelem, né? Aqui não. No mundo espiritual, os iguais, né, se atraem.
Então, não tem jeito. Não tem jeito. É mudando a nossa vibração. Então, na casa espírita, se você for na casa espírita e falarem para você, nós vamos desfazer o trabalho, ó, corre, porque não é uma casa espírita séria, tá? Não é uma casa espírita, não é Não uma. é nem casa Não, espírita, não é casa espírita. Ah, mas Roseli, então isso não serve? Gente, na doutrina espírita, não. Nas outras religiões que trabalham desta forma, deve ter os seus fundamentos, tá certo? Eu acredito até, eu vou falar de uma forma muito leiga, vocês me desculpem se eu estiver errada, mas vamos supor, eu fui numa casa que, aí eu fui lá e falaram, olha, eu vou desfazer esse trabalho. Na hora que você está desfazendo aquele trabalho, vamos dizer assim, com todo aquele ritual, o teu pensamento talvez esteja elevado. Teu pensamento esteja elevado. Então, o que acontece? Talvez aquilo ajude naquele momento, mas se depois você muda, volta a ter os teus pensamentos para baixo, você vai atrair tudo aquilo novamente. Então, na doutrina espírita, o que se faz? A gente aprende a seguir os ensinamentos de Jesus, que é estar sempre tentando o nosso melhor, fazer sempre a nossa melhor parte, tentando sempre a nossa vibração estar elevada, se esforçando a todo momento, não cair naquele erro. E se eu caio, eu voltar atrás e me desculpar, eu tentar consertar e assim por diante, até uma hora que você acerta. Então, é essa a doutrina espírita, né? o problema é quando a pessoa vai na casa espírita, é passado para ela que ela tem que fazer a reforma íntima. O único jeito da gente progredir é fazendo a reforma íntima, reconhecendo e atuando naqueles pontos que não são legais. Só que muitas vezes isso dá trabalho. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Quantas vezes nos trabalhos da casa não se recebe um obsessor da pessoa e o obsessor fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas você é o obsessor. Não, ela é meu obsessor, ela não me larga. Eu estou seguindo o meu caminho, ela me chama. Porque, Então, né? a Tenta vibração. a vibração. Então, nem sempre, né, quando a gente trata de obsessor, daquele espírito, e nós ligados a ele? Quando você vai na desobsessão e você conversa com o encarnado, e você fala assim, olha, você precisa começar a mudar, você precisa isso, você precisa aquilo. A pessoa O único fica que mula, pode... né? Exatamente, porque o desencarnado, ele não tem como subir a vibração dele, ele não sobe. Se você fizer a tua reforma íntima, você sobe. Ele perde a tua faixa. Mas e para fazer essa reforma que vai exigir que eu mexa com coisas que me dão prazer? Sim, meu orgulho, a minha vaidade, né? A minha prepotência, todos nós temos. Então, conclusão, todos nós temos brechas para que essas influências nos prejudiquem. Agora, cabe a nós irmos aos pouquinhos fechando essas janelinhas da nossa alma para que essas influências ruins não nos atinjam de uma maneira tão prejudicial quanto a uma obsessão, às vezes que chega até uma subjugação, né? Agora, no caso aqui desse nosso companheiro que mandou, né, ele fala que coisas começaram a acontecer, depois que as enteadas foram morar. Temos que pensar também, tem coisas assim que vão acontecendo que são chamamentos, né? Principalmente quando começam a acontecer efeitos físicos, né? O que é isso? Chamando a atenção. Olha, você é médium. Olha, você precisa se atentar a isso. Então, não são espíritos ruins, muitas vezes. São espíritos até amigos que estão chamando a sua atenção. Ai, começou as coisas tudo dar errado.
tá dando errado, porque quando estava dando certo, você não se importou com a tua mediunidade. Então, quem sabe, na hora que começa a dar errado, você vai dar devida importância para a sua mediunidade. Porque a mediunidade, gente, não é missão, tá? Não venha com essa aí, é uma missão. Não é missão, não. É uma tarefa que você se comprometeu lá no plano espiritual. Quitação de dívida. Na maioria das vezes é quitação de dívida, tá? Então, você vem com essa tarefa e você vai deixando. Ah, não, porque agora eu tenho que estudar. Aí depois, agora eu constituí família, né? Então não dá. É porque agora, né, eu tenho que pensar em adquirir patrimônio, então não dá para eu me dedicar. E você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Chega uma hora que aquilo vai ser cobrado de um jeito ou de outro. Você tinha uma dívida que você tinha que quitar e você não quitou. Aí você fala assim, mas ninguém me avisou. E os problemas que foram surgindo para você? Que era para você tomar ciência e você não tomou ciência. Às vezes chega até efeitos físicos, realmente, para que a pessoa perceba, assim, tá na tua cara ali que você precisa educar essa mediunidade. E aí não precisa ter medo, porque quando você estuda, você conhece, o desconhecido passa a ter porque o desconhecido passa a fazer sentido e você não precisa ter medo. Mas eu começo nisso aí, depois eu nunca mais vou poder sair, né? Primeiro que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Segundo, é que quando você começa a fazer o bem, é meio contagiante, você realmente não vai mais querer parar de fazer o bem. Se você pode ajudar, por que você não vai ajudar? Mas eu vou ter que ficar indo lá no centro espírita, que não sei o quê. Gente, tem mediunidade em todas as religiões, tá? No catolicismo, na igreja evangélica, para quem é da Umbanda, existe, até o ateu tem ateu médium, tá bom? Até o ateu. Então, você pode trabalhar a sua mediunidade independente da sua religião, porque a mediunidade independe de religião. A mediunidade subentende que você vai fazer o bem. Então, você não precisa ser dentro do centro espírita. Um católico que vai no hospital visitar as pessoas, um evangélico que visita as comunidades, ele está exercendo a mediunidade dele, educando espíritos em volta, em outra religião. Existe, eu não sei qual é o nome, não sei, mas tem um rapaz que ele faz o terço, e ele diz que na hora que ele faz o terço, ele conversa com Maria, né? O que pode ser isso? É a mediunidade. Ele conversa com espíritos superiores, mentores, né? Que ajudam, e aí ele dá conselho, ele dá um consolo. Conforme ele vai fazendo o evangelho, vem aquela intuição, que ele fala que é Maria que está passando, então, na Igreja Católica. Né? Então, quando você realmente quer trabalhar a mediunidade, e você trabalha com amor e para o próximo, não importa a religião, ela vai se adaptar àquilo que você, aonde você está, no lugar que você está. Mas se você não vai trabalhar aquilo, se você se opõe àquilo, ela vai começar a dar uns chamados aí, uns puxões de orelha, que muitas vezes vai te pegar de calça curta no meio da rua, né? Como diz o Marcelo, tendo que chamar o SAMU, aplicando um sossega-leão em você, porque você vai dar uns problemas aí que você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu simplesmente apaguei, falaram que eu fiz, falei, gritei, me joguei, mas o que é? É chamamento. Já vimos muitos casos assim. Muitos no casos. Final era mediunidade. Mas eu não vou na casa espírita. Vá frequentar, fazer caridade. É uma forma de você estar fazendo também, trabalhando a sua mediunidade. Quando você está trabalhando para o bem, você está trabalhando a sua mediunidade. Aí você vai ter a intuição, olha, faz o bem para aquela pessoa, faz não sei o quê, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que conhecer, né, Celo? Conhecendo fica tudo mais tranquilo. Eu conheço um casal que eles não são religiosos, não acreditam,
E nas noites, eles fazem lanche e levam lanche para morador de rua. Aí eu perguntei para ele o que levava ele, que não acredita, não tem religião, para ele morreu, acabou, a esposa dele também morreu, acabou. Eles não têm religião, não frequentam. O que levava eles? Eles disseram que a interação com os moradores de rua é muito interessante. Eles sabem a história, muitas vezes eles podem até ajudar esse morador em alguma coisa que precisa, encaminhar para um serviço público. Então você vê como fazer a parte dele, né? Uma coisa pequena se transforma numa ajuda além daquilo, além do sanduíche, do café, eles encaminham, eles foram, né, descobrir onde faziam as coisas, então eles encaminham as pessoas, e são pessoas que não têm religião. Podem ser médiums? Podem, e recebem a intuição de uma forma um pouco mais não tão ostensiva, mas recebe a intuição de ir lá naquele local. Olha, tem uma pessoa que está precisando, muitas vezes, né? Dar um conselho, que a pessoa estava num momento bem difícil. E é dessa forma que a espiritualidade ela vai se utilizando, né? Da nossa boa vontade. Então, é dessa forma que a gente também se utiliza da mediunidade para o nosso desenvolvimento moral, que é muito importante. Agora, uma coisa é certa, se você não dá conta da tua mediunidade, daquilo que você programou lá no plano espiritual, seja mediunidade, seja o que for, eu fiz uma programação lá, cheguei aqui, eu fiz totalmente ao contrário, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, uma hora vai ter que dar conta. Uma hora vai ter que dar conta. Aí fica difícil. Celo, passamos do horário, hein? Passamos do horário. O assunto estava interessante. Nós falamos demais. Falamos demais. Deixa eu dar aqui um oizinho para Marta Otília, que está aqui conosco nessa tarde. Oi, Marta. Chegou bem na hora, hein? Chegou na hora das nossas ararinhas. Vamos lá ver. A Érica já anotou cada nome. Então, se você está aí do outro lado, quer uma ararinha, mas não deu um boa tarde, coloca um oi, coloca uma florzinha, coloca um coraçãozinho, coloca alguma coisa, só para a gente ver o teu nome e mandar a ararinha diretamente para você, tá? Porque senão a gente não sabe. Às vezes eu vejo aqui, tem tantas pessoas na live, mas eu não sei quem é. Então, eu não tenho como mandar diretamente para a pessoa, tá bom? Então, mande aí o seu oi, o seu ok, alguma coisinha, manda para a gente saber que você está aí conosco, né? Então, vamos lá, Marcelo, começando com os nossos amigos do Maria da Luz Leal. Os amigos do Leal, a maior fonte de conscientização de Deus é nos julgarmos filhos dele. Lucelena, olha, tem um recadinho da nossa amiga Elaine para você, viu? Ela está esperando a gente segunda-feira com o coração. Ela hoje falou isso para mim. Agora, se ela esquecer, Lucelena, a gente puxa as orelhinhas dela. Então, o coração é o do Se Liga na História? É do Se Liga da História. Eu também quero um. Então, você tem que ir na segunda-feira, e aí, quem falar que quer o coraçãozinho, tem que ir lá no Leal para buscar o coraçãozinho, que a Elaine falou que vai dar coraçãozinho, tá? Então, olha só, Lu, viver pensando no que é bom garante-nos saúde física e espiritual. O que nós falamos hoje, né? A ararinha vem assim, né? Fechar. Paulo, a ararinha dele. Tio Paulo, aprecie a sua própria vida. Deus está lhe dando a melhor vida que você pode ter. É a melhor vida que você pode ter mesmo. Olha só, o Paulo ele falou o seguinte, ó, gostei muito dessas explicações, foram muito esclarecedoras em relação à mediunidade. Obrigada, Paulo. A gente tenta, né? Muita coisa ficou faltando, porque se deixasse aqui, Marcelo ia falar assim, ó, a tarde inteira sobre isso, que é um assunto que ele gosta muito, viu? É um assunto que ele gosta muito. Eu já falei para ele que eu vou fazer
uma tarde aqui da oficina, só com ele falando sobre mediunidade, sobre obsessão, que é assunto que ele adora, sabe? Eu acho que ele deve ser um obsessor. Marcelo é um obsessor, porque ele entende do negócio. Né, Celo? Você entende do negócio. Ai, vamos lá. Agora para Rosana. Rosana, quando um assunto angustioso lhe aperta o coração, mana, procure vencer a insatisfação com ideias elevadas. Ó, muda o pensamento, tá certo? Vamos lá, próxima ararinha vai para o Rafael. Rafa, essa semana eu estive em São Paulo, tomei um café com o Rafa. É Rafa, dê mesmo. um basta na tristeza e no baixo astral. Você pode fazer isso desde que queira e não considere de menor importância. Muito bom. A Érica também aqui falou, olha, também achei bem didático, foi muito bom e esclarecedor. Obrigada, Érica. Beijo, Vai, Érica. vai a ararinha aí agora para Dona Icléia, hein? Tratar bem a si mesmo é ver-se com beleza interior, com amplas condições de progresso, de paz, meio para resolver os problemas e um futuro maravilhoso à espera. A próxima ararinha vai para Flávia Luiza, Celo. Flávia, vibre com a esperança. A esperança mobiliza as forças do espírito e põe em você os benefícios de que precisa. A próxima ararinha para Nelly. Se você sofre, não se revolte. Procure amar os outros. Eles lhes devolverão também amor. Este amor que sai e que entra dará paz a você. É aquilo que a gente falou, né? A gente dá, a gente recebe. Então, é só ficar tranquila. Sônia Bonfim, chegou a hora da tua ararinha. Sônia, esse aqui foi sobre o que a gente falou hoje. Os bons pensamentos rendem os frutos de paz e de alegria. Os maus fazem arrebentar espinhos de intranquilidade e de amargura. Você já reparou, Celo, que a ararinha ela vem fazer a conclusão do estudo? Né? Não é interessante? Ela vem e faz a conclusão. Muito bom. Vamos lá, ararinha do Valdir. É com paciência, com calma, pensando bem antes de agir que você vive melhor. Sente prazer em ter sabedoria e bem planeja o futuro. Mateus, a sua ararinha agora. Mateus, gerencie bem os seus pensamentos, emoções e seus projetos. Vamos lá, Ana Maria, a sua ararinha. Olhe para o seu coração, creia na fortaleza que ele tem e entregue-se ao bom sentimento, à boa interpretação do que você vê, do que você ouve e pensa. O seu coração merece este carinho, viu, Ana? Quem é a próxima? Maria Irene. Maria Irene, se quer de fato alcançar mais paz, saúde, direção interior e força positiva, volte-se para dentro e reverencie o que é. Seu Dagoberto, a sua ararinha diz o seguinte, olha, lembre-se que o amor é o remédio que cura as enfermidades do espírito. Ele tudo transforma e faz da dúvida e do desespero nascer a paz. É só o amor, né? Como dizia o nosso amigo Oscar, é Só só o o amor. amor. É. Só o amor constrói. Só o amor constrói. André, manda a ararinha do André aí, Grande Marcelo. André, um abraço. Dentro de você estão todos os instrumentos de progresso. Use-os como fazem os bons profissionais. Então, agora vai a ararinha para Clarinha, hein? Amor é compreensão, Clarinha, é doçura, elevação, alegria, discernimento, gera paz e desperta a verdadeira felicidade. O amor dá sentido à vida. Agora para Aida, Marcelo. Aida, um sorriso sincero atrai o bem e afasta o mal. Agora eu vou tirar uma para a Érica, tá? Érica, amiga, dedique-se a saber mais sobre você mesmo, sobre Deus e os outros.
E o porquê de ter que progredir, amar e ser feliz. A compreensão lhe será grande amiga. Tá vendo? Por que será que a Érica atende todos aqui com tanto carinho, hein? Por quê? Vamos lá, Celo. Agora, quem não conseguiu assistir o programa ao vivo, depois está assistindo e fala, eu queria uma ararinha e não tinha uma ararinha para mim. Então, essa é para você. Fala aí, Celo. Os solavancos da vida, as malquerenças, os males e intranquilidades são amainados dentro de você desde que o saiba digerir, ou seja, compreender e aceitar. A Marta Otília também, tem a ararinha da Marta aqui. Vamos lá, Marcelo, da Marta Otília. Marta, Deus não teria posto em você faculdades preciosas, habilidades, forças e poder infinito de pensar e vibrar se não fossem para o uso real. Então, Marta, utiliza todo esse presente que Deus lhe deu. Não só a Marta, todos nós aí temos que utilizar os dons que nós temos, né? Todos nós temos dons, né? Basta a gente procurar, né? Às vezes a gente até sabe qual é, mas que por preguicinha a gente não coloca em prática. Então, vamos colocar em prática os nossos dons, e um deles é ouvir, respeitar, compreender, né? E amar o próximo, porque todos nós viemos com esse dom, né? Essa chama dentro da gente. Basta a gente deixar ela crescer, tá certo? Grande beijo a todos vocês. Um prazer enorme estar aqui nos sábados com todos vocês, aprendendo muito, conversando, participando, tomando esse cafezinho gostoso com vocês, né? E fica aqui o convite para quem, né, quiser. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem tem o estudo do livro aí do André Luiz, né? O Nosso Lar. E na terça-feira, às 20 horas, toda terça-feira, às 20 horas, tem o Se Liga na História, que é um livro que a gente vai lendo em grupo. É uma leitura em conjunto. E aí a gente vai comentando, sabe? Sabe comentando? Quando o pessoal assiste uma novela e vai comentando o que acontece com os personagens? É assim que a gente faz a leitura do livro, tá bom? Celo, fica aí com você agora. Um grande abraço em todos. Sábado que vem vai ser a Margarete, no outro a gente volta com um convidado bem interessante aqui o assunto para a gente. Então aí fica o convite, tá certo? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Fiquem com Deus.